1 Samuel 16, versículo de número 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Eu quero ler de novo o versículo 18, mostrando para você a pontuação. Na pontuação do texto, você já entende muita coisa. Observe como o jovem conselheiro do rei Saul vai descrever o garoto Davi, ainda um pastor anônimo, pouco conhecido em Israel, muito pouco conhecido. Mas esse jovem conselheiro observou Davi e está recomendando ele à corte do rei Saul, para servir ao rei com o seu dom musical, com o seu talento na harpa. O rei Saul pediu alguém que tocasse bem, já que antes lhe fora recomendado trazer um músico para acalmar suas perturbações da alma, as perturbações que o demônio causava na sua alma. Alguém disse: rei, tivesse um músico aqui, um bom arpista, lhe faria bem, esse mal seria aliviado no teu peito. E aí surgiu o ditado: quem canta seus males espanta. E o rei disse: é isso mesmo, concordo, mas traga alguém que toque bem. É a única coisa que eu quero, é alguém talentoso. Mas tinha um conselheiro bom diante do rei Saul e disse: rei, eu conheço um menino que é mais do que talentoso. Eu conheço um menino que é, olha, vamos ler o texto, diz assim, ó: eu tenho visto um filho de Jessé, lá de Belém, belemita, que sabe tocar, mas não é só isso. Sabe tocar e é valente, vírgula, e animoso, vírgula, e homem de guerra, vírgula, sisudo em palavras, vírgula, de gentil presença, ponto e vírgula, o Senhor é com ele. Você entendeu? Ficou claro? As vírgulas são para acrescentar adjetivos a Davi, para dar celeridade ao texto. Ele é homem de guerra, ele é animoso e valente, sisudo em palavras, gentil presença. Mas quando acaba as 5 características de Davi, então ele diz, aí ele para, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma pausa reflexiva, é uma pausa explicativa. E ele diz: o Senhor é com ele. Ou seja, o Senhor é com ele não é mais uma característica. O Senhor é com ele é a justificativa das características anteriores. O texto é para ser lido assim, ó: ele é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, valente. O Senhor é com ele. Você entendeu? O que significa isso? Que Davi era tudo isso por um único motivo. Qual é o motivo? Porque o Senhor era na vida dele. E o mesmo Deus que era com Davi é o Deus que em Jesus é conosco. Amém? Vamos orar, Pai querido e amado. Nós estamos diante da Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve a entender a Tua vontade, os Teus caminhos, os Teus propósitos. Nos leve a entender o que o Senhor fez e gerou em Davi, que deve ser feito e gerado em nossas vidas. Nos ajuda a cooperar com a Tua obra em nós. Nos ajuda a viver a Tua maravilhosa vontade, Senhor. Abençoa a Tua igreja com entendimento, com revelação, com graça, com unção do Teu Espírito. É que eu te peço no nome de Jesus. E quem crê diz, amém.
Amados, Davi é um garoto, mas tem 5 características que foram notadas, pelo menos por um observador atento. Davi não vai desenvolver essas características no meio do percurso, ele já as tem, já as possui. Mas não que ele tenha nascido com tais características, não que ele tenha aprendido de seus pais ou na sua casa, porque seus irmãos não as tinham. Eliabe não tinha, Abinadab não tinha, Samá não tinha. Tanto que o jovem conselheiro do rei Saul conhecia Eliabe. Eliabe era soldado do exército, Abinadab também, Samá também. O jovem conselheiro, conhecendo a casa de Jessé o belemita, certamente conhecia os 8 filhos de Jessé. Mas ele fala: eu tenho visto um dos meninos, só um, e o que fica mais escondidinho no pasto. E ele tem características especiais. Mas não as tem porque Jessé tem, porque Jessé não tinha. Ele não veio no DNA dele isso. Não aprendeu na escola, nem na faculdade. Ele as tem por um simples motivo: porque Deus está na vida dele. Versículo 13 desse mesmo texto, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai conferir que o Espírito do Senhor encheu Davi. Ele veio sobre Davi, ele se apossou de Davi. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo quem frutificou essas características em Davi. O Espírito Santo quem fez brotar em Davi coisas que não lhe eram naturais, mas que foram semeadas, germinadas, regadas, até serem frutificadas por Deus na vida dele. E se Davi tinha, nós podemos ter também. Porque é o mesmo Deus que estava nele, está em nós. São características que Jesus também tinha, que os grandes homens de Deus também desenvolveram e tinham. E o mesmo Espírito de Deus que fez frutificar nele, quer fazer frutificar em nós, para a glória de Jesus, para o nosso bem, para o bem da obra de Deus, para o bem das nossas famílias, para o bem da igreja do Senhor. E nós temos que entender, colocar um espelho em nossa frente, ser bem francos conosco mesmo, compreender qual é a característica, quais são as características que temos que melhorar, avançar, buscar mais de Deus e saber que nós podemos tê-las porque, repito, o mesmo Espírito que estava em Davi está conosco. Porque a promessa do derramar do Espírito Santo foi cumprida em Pentecostes. E hoje todo aquele que é nascido de Deus tem em si o Espírito de Deus. Quem habita em nossas vidas não é demônio, não é Exu, não é nada disso aí. Quem habita na gente é o Espírito de Deus. Esse Espírito tem que nos mudar, tem que nos transformar em outras pessoas. Eu sempre conto aqui que eu era uma pessoa, quando eu me converti eu passei a ser outra pessoa, e eu estou cada dia mais tentando ser uma outra pessoa, distante do que eu era, mas de imediato já houve uma grande mudança. Se voltarmos no texto aí, nós vamos ver que quando Saul foi ungido, Samuel disse a ele: Saul, você vai caminhar aqui, vai encontrar uns profetas, vai receber o Espírito Santo e será transformado numa outra pessoa. O Espírito Santo tem que nos fazer romper com o que é natural em nós. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. É o crente de Gabriela. Não, eu posso mudar. Eu sou extremamente tímido, pode mudar. Extremamente inseguro, pode mudar. Extremamente agressivo, pode mudar. Extremamente rancoroso, eu posso mudar. Porque o Espírito Santo tem esse poder de transformação interna, de conversão, de convencimento. Ele nos empodera para a mudança, para o crescimento. Eu não tenho que ser como eu nasci, ou como fui criado pelos meus pais para ser,
Não tenho que ser uma cópia do meu pai, da minha mãe. Não, Davi não era. Davi era diferente. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Então eu posso. É só crer. É só querer. É só buscar. Lógico que tem áreas de nossas vidas que demoram mais. Outras são mais rápidas. Mas nós temos que buscar uma transformação contínua. Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Na glória, um dia seremos perfeitos como Jesus é. Nós vamos caminhando passo a passo. Vamos caminhando, vamos mudando, vamos amadurecendo. Gente, eu gosto de chamar essas 5 características de Davi de 5 características de um vencedor. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Você vai vencer tudo. Não é isso, não. É porque, de fato, com essas 5 características, você vai ter muitas vitórias. Vitórias não são vitórias em tudo que você deseja, mas vitórias em tudo que Deus propõe na sua vida. Em toda a vontade de Deus. Davi, em todas as suas batalhas, usou essas características. Elas foram fundamentais para ele alcançar as suas vitórias. Eu não tenho tempo aqui de falar de todas as batalhas de Davi, porque isso levaria muitas horas. Eu vou me focar hoje na batalha mais famosa de Davi, contra o gigante Golias. Você vai ver como essas características atuam, são fundamentais para que ele vença. E você sabe que Deus quer nos fazer vencer gigantes. O chamado do povo de Deus, o chamado de Israel, eu acho bonito que o Senhor, quando chama Israel, ele fala assim para Israel: Israel, quando vocês forem enfrentar povo maior do que vocês, não tenham medo. O chamado de Israel, o chamado do povo de Deus, sempre foi esse, para enfrentar desafios maiores do que ele mesmo. Por quê? Porque maior é o que está em nós. Porque não que nós sejamos maiores, nós somos pequenos. Mas Deus pega as coisas pequenas, fracas, frágeis, e usa, e glorifica, para que grande seja a glória do nome dele. Então vamos lá, gente, características de Davi. E eu organizei aqui. Coloquei a primeira característica de Davi, que o rapaz cita, no versículo 18. Ele cita em terceiro lugar, mas eu quero abordar ela em primeiro lugar. O rapaz disse para Saul: o menino que eu vou trazer, ele é um homem de guerra. Homem de guerra. Amados, essa expressão homem de guerra, dita a Davi, soa até estranha. Porque esse adjetivo, homem de guerra, que na verdade era também um título dado a homens valentes, a homens notáveis em batalhas, não era dado a qualquer pessoa, não. Às vezes, alguns soldados não recebiam esse adjetivo de homem de guerra, não, eram soldados, guerreiros, homens de guerra, eram homens que provavam o seu valor na batalha, homens experientes, homens treinados, homens capacitados para vencer. Davi não era isso. Davi era um pastor que nunca tinha guerreado na vida. Se você ler o capítulo seguinte, o 17 de 1 Samuel, quando Davi vai enfrentar Golias, Saul lhe oferece suas armaduras. Davi até experimenta a armadura, mas Davi disse: rei, eu não vou usar. E por que não vou usar, gente? Você lembra o que ele fala? Eu não vou usar porque eu nunca usei isso. Eu nem sei usar. Eu não sei usar escudo. Eu não sei usar espada. Eu não sei usar lança. Eu não sei usar. Por isso eu não vou usar. Saul, antes disso, falou a Davi: Davi, você não vai enfrentar Golias. Versículo 33. Você não vai enfrentar Golias, porque ele é homem de guerra desde moço. E você é só um garoto. Ou seja, ele é homem de guerra e você não é homem de guerra. Mas o rapaz conselheiro que observava Davi disse: não, eu tenho visto ele e ele é homem de guerra. Como é homem de guerra se não sabe usar espada, não sabe usar escudo, é um pastor, nunca entrou numa batalha contra homens, só contra animais? Como esse rapaz é homem de guerra?
E eu entendo aqui que o ser homem de guerra, que o homem de guerra que Deus procura, a mulher de guerra que Deus procura em nós, não tem muito mais a ver com a disposição no coração para guerrear, para lutar, para se posicionar como um guerreiro na vida, do que com treinamento, do que com habilidades para a guerra, do que com faculdade, com diplomas, com títulos, com ferramentas humanas. Tem a ver com o coração. Tem a ver com uma mente de guerreiro. E o que é uma mente de guerreiro? É uma pessoa que tem consciência que a vida é cheia de desafios e de batalhas e que eu preciso batalhar. Tem consciência que Deus me colocou na terra para lutar, para enfrentar de várias lutas. Luta contra o diabo. Paulo fala, nossa luta é contra os principados, os potestades. Luta contra a nossa própria carne. Paulo fala em Gálatas 5, a carne luta contra o nosso espírito. Lutas contra o sistema mundano que está aí, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lutas na família, lutas para fazer a vontade de Deus, lutas para alcançar sonhos diversos na vida profissional, na vida sentimental, tudo há lutas, há batalhas. E um guerreiro nem sempre é o mais preparado, mas é aquele disposto, aquele que entende que precisa guerrear, que está disposto a aprender, a crescer. Há pessoas que têm diplomas, há pessoas que têm recursos, há pessoas que têm família forte, que pode apoiar, mas não vão para lugar nenhum na vida, porque nunca entenderam que tem que guerrear. São morosas, às vezes preguiçosas, relaxadas. Não entenderam ainda que a vida requer estratégia, identificar pontos fracos, pontos fortes da nossa vida. Como eu preguei semana passada, vigiar. Quem tem inimigo espiritual tem de vigiar, porque ele quer entrar para nos destruir. Davi era um pastor, mas tinha essa ciência da guerra muito mais desenvolvida na sua mente e no seu coração do que os próprios soldados do rei Saul. A prova disso é que Davi chega no arraial de guerra, ele encontra Golias afrontando Israel, encontra Israel acovardado, encontra o exército tremendo diante do gigante, e Davi olha para aquela cena, olha para Golias, olha para o exército, e ele pergunta, como pode? Esse homem é incircunciso. Vocês são o exército do Deus vivo. Por que vocês não estão enfrentando esse homem? Davi tem uma visão de guerra, de batalha, de estratégia, de pontos fracos e fortes. Ou seja, Golias é alto, mas tem um ponto fraco, ele não tem Deus. Nós somos fracos fisicamente, mas temos um ponto forte, o Senhor é conosco. Isso é a cabeça de um guerreiro. Analisa a situação. Ele não fica paralisado, ele analisa, ele busca estratégias. E aí começam a dizer a Davi o que aconteceria com quem ganhasse a batalha. E Davi então se interessa pelas recompensas, pelos prêmios da vitória. E isso é coisa de quem é guerreiro. Ele calcula, vem cá, se eu estudar um pouquinho mais, o que eu consigo? Se eu me esforçar aqui, onde é que vai dar? Se eu aprimorar meu talento, o que eu posso alcançar? Como eu posso vencer? Como posso glorificar a Deus? Abençoar minha família, meu marido, meus filhos? Como posso servir melhor ao Senhor? Ele diz como é que é, se eu enfrentar o gigante, eu fico rico, caso com a filha do rei, não pago imposto. Ele vai se interessando. Isso é a cabeça de um guerreiro. Toca no teu irmão, me ajuda a pregar, diga assim, querido, a vida é feita de batalhas. Tenha planos, estratégia, visão. Pensa, acorda. Não viva na filosofia zeca pagodiniana. Deixa a vida me levar. Você não vai parar em lugar nenhum.
Dá pena ver o menino, chega o terceiro ano do colegial, é terceiro, não é quarto ano agora, né? Não sei, mudou. Terceiro ainda? Você me confunde. O que é que mudou? Mudou alguma coisa, né? Tem nono ano agora, né? Não sei. Chega no último ano do colegial, o menino vai fazer o quê? Sei lá. Não tem uma visão, não tem um sonho, não tem uma meta. Aí já chega no dia de escrever para o vestibular, faz unidunite, salame, mingue. Enfermagem, direito, medicina, nutrição. Não tem um plano, uma estratégia, uma visão, não tem nada, não sabe reconhecer seus talentos, suas fraquezas, seus pontos fracos e fortes. São pessoas que não entenderam que a vida é para quem guerreia, quem tem plano, quem tem sonho, quem tem estratégia, quem tem meta. E Deus gosta de pessoas ligadas, gente. Sabe qual é o adjetivo favorito de Deus no Antigo Testamento? Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Paulo escreve em 2 Timóteo 2. Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Soldado. Homem que guerreia. 2 Timóteo 4,4. Eu combati o bom combate. Combati. Eu sou um guerreiro. E agora vou receber a minha coroa. Prêmio. Você entende? A visão é essa, querido. Estratégia, plano, meta. Mas pastor, nem tudo sai como a gente planeja. Não sai mesmo. Mas você entrega ao Senhor, Ele faz mais do que você imagina. O caminho dele é melhor do que o nosso. Mas você tem que entregar, tem que ter planos, tem que ter projeto, tem que ter visão, tem que ter estratégia, tem que ter meta. Quando Deus chamou Gideão, Deus peneirou primeiro os frouxos, vou falar sobre isso daqui a pouco. Aí ficou 10.000 valentes com Gideão. Não tinha mais frouxo não, só tinha valente. Só tinha gente corajosa. Aí Deus falou assim, não basta ser corajoso. Eu quero peneirar mais aí. Eu quero levar só quem é ligado, só quem é guerreiro. Sabe como eu vou fazer isso? Gideão, pega esses valentes e os leve para beber água. Os que beberem a água ligados, como faz um cachorro, olhando para o lado, lambendo a água, olhando para o lado, como quem está ligado na batalha, eu quero ir com esses. Agora os que chegarem lá e ficarem tomando banho de rio, mergulhando, brincando na água, não entenderem que essa é a hora de guerrear, porque tem hora para tudo na vida, há tempo para tudo na vida, não é todo o tempo que é WhatsApp, não é todo o tempo que é Facebook, não é todo o tempo que é de brincadeira, não é todo o tempo que é videogame, não é todo o tempo que é filme, há tempo para tudo. Os que não entenderem isso, deixa eles aí. Gente de 10.000 pessoas, quando chegaram na água, 9.700 entraram no parque aquático. Só 300 manteram a consciência da batalha. Deus falou com esses 300 ligados, é que eu vou dar vitória ao meu povo. Quem está ligado? Quem está atento? Quem está vigilante? Quem tem plano? Quem tem projeto? Esse é um guerreiro. Esse é um guerreiro. Tem visão. Ele sabe que tem que ganhar. Essa é a primeira característica de Davi. O guerreiro ele tem estratégia. Sabia que Deus foi chamado por Moisés de homem de guerra? Esse mesmo nome de Davi. Porque homem de guerra é um título de alguém que tem estratégia. Sabe quando foi? Quando o povo passou o Mar Vermelho. Moisés não sabia o que Deus ia fazer. Moisés parou na frente do mar e ele ficou aflito, um pouco menos do que o povo, porque Moisés confiava mais em Deus. O povo está apertando Moisés. Moisés vai e fala, Senhor, estou tentando segurar a onda aqui, mas também não estou entendendo nada. E o Senhor fala, Moisés, fica tranquilo, nem ore mais, só obedeça. Vá, toque com a vara no mar, vá. E aí Moisés tocou e o mar abriu. E Moisés foi entrando pelo meio do mar com o povo. E Moisés disse, Deus, o povo, os inimigos estão vendo também aí. Fica tranquilo, Moisés, vai, vem, pode vir, confia em mim, vem. E Moisés vem com o povo, vem. Os egípcios também entrando. Mas aí Deus faz as rodas dos carros de Faraó travarem na lama. Não roda bem, atrasa eles. A coluna de fumaça fica no meio, atrasando eles. Israel vai adiantando.
Quando Israel sai completamente do mar, é o momento que os egípcios estão bem no meio do mar vermelho. E Deus diz agora a Moisés, toca de novo na água. Moisés toca de novo e o mar engole os inimigos. Quando Moisés se tocou da estratégia de Deus, de atrair o Egito, porque quando abriu o corredor, o Egito pensou, agora a gente vai matar fácil eles aqui. Mas não era uma isca. Quando Moisés viu aquilo, em Êxodo 15:3, Moisés disse, o Senhor é varão de guerra. É estrategista. Aí fizeram até um corinho de fogo. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Né? Corinho de fogo, com base nesse texto. Diga ao seu irmão assim, ó, seja um homem de guerra, uma mulher de guerra, tenha plano, tenha estratégia, tenha meta, tenha sonhos. Amém? Davi era. Segunda característica de Davi, gente, está no texto aí. Pode ler o texto. O jovem é animoso. Ele é animoso. O que é ser animoso? Não basta você ser um estrategista, alguém inteligente, alguém que pensa, que calcula, que planeja, que sabe que tem que guerrear. Você tem que ter ânimo. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem ânimo na alma. E o que é o ânimo? Ânimo vem do latim animus, que significa vida, vontade, desejo. Quando a gente fala assim, ó, o teclado é inanimado, ele não tem ânimos, significa ele não tem alma, ele não tem vida. Por quê? Porque o teclado não tem vontade própria. É preciso alguém com vontade própria para colocar a mão nele e tocá-lo. Ele é um objeto inanimado. Mas o tecladista, Bruno, já tem vontade própria. Não tanto porque eu manda nele, brincadeira. Mas tem vontade, bichinho, de vez em quando tem. Ele é alguém animado. Ele chega aqui e ele decide o que ele quer tocar. Ele tem vontade, isso é ânimo, é desejo. O texto fala que Davi era animoso. Significa isso? Uma pessoa que tem desejo, que tem paixão, que tem vontade. E o Espírito Santo nos dá vontade, nos dá ânimo, nos dá inspiração. Quem não tem vontades mais na vida, quem não tem mais ânimo, tem depressão, tem paralisia, tem desgosto. Uma das faces da depressão é o desânimo, é olhar para a vida e dizer, não há graça, não há sentido, não há propósito. Mas o Espírito Santo gera em nosso coração vontades, ânimo. Você acorda com vontade. Porque você pode ter o melhor projeto do mundo, se matricular no melhor curso do Brasil, mas sem a vontade de fazer o curso, você não faz o curso. Você pode ter um projeto lindo, mas sem vontade de botar a mão na massa, ele não sai do papel. E o Espírito Santo, ele traz ânimo para o nosso coração. Jesus é homem animado. Ele tinha um projeto na terra. Ele tinha uma missão. Várias coisas surgiam para desanimá-lo, mas ele se mantinha animado. E ele disse em João 16:33, no mundo tereis muitas aflições, obstáculos, mas tende bom ânimo. É com bom ânimo que vocês vão vencer o mundo. Diga ao seu irmão assim, tenha bom ânimo, querido. Se anime. Vida no Senhor. Davi era extremamente animado. E se você puder aumentar um pouquinho o retorno, é bom. Davi era extremamente animado. Davi era muito animado. Davi, quando ele chegou ali no arraial de guerra, ele viu a situação, montou a estratégia e encheu o coração de vontade, de desejo, de sonho, de enfrentar aquele gigante. Estava animado. Quando o irmão mais velho dele, Eliabe, viu isso, gente, Eliabe se encostou em Davi e começou a
dar palavras duras para ele, palavras desanimadoras demais. Pense que Davi era o caçula de 8 irmãos, Eliabe era o primogênito. Gente, um irmão primogênito com 8 na fila tem uma diferença de idade considerável para o caçula, e a sua palavra tem um peso muito grande. Eliabe tinha um poder destrutivo no coração de seu irmão, se o seu irmão não fosse cheio do Espírito Santo. Eliabe olha para Davi e diz: o que vieste fazer aqui, menino? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Desqualifica Davi. O que Davi faz não é importante. Davi é um pastorzinho de poucas ovelhas pastoreadas no deserto da Judeia. Quem é ele para estar aqui se metendo em questões importantes? Ele pega mais pesado. Ele diz: você é maldoso, eu conheço a maldade do teu coração. O problema do homem é esse, né? Achar que conhece o coração do outro. Eu conheço a maldade do teu coração, eu conheço a tua presunção. Vieste aqui observar, se deleitar com o espetáculo da batalha. Gente, é uma palavra dura. Humilha, despreza, acusa. Se Davi não tem uma estrutura espiritual como ele tinha, que nós devíamos ter, Davi ficava ali amargurado, desanimado, triste, esquecia aquele sonho, aquele projeto. Mas Davi era diferente. Davi sequer dá chance para Eliabe repetir. Davi diz para Eliabe, o que eu fiz? Deixa em paz, cara. Esquece Eliabe e pergunta a outra pessoa: qual é mesmo a recompensa de quem venceu os gigantes? Ele continua animado. Porque Davi era ministrado por Deus constantemente. Quem é ministrado pelo Espírito Santo, irmão? Para desanimar é difícil. Não tem marido, não tem mulher, não tem pai, não tem mãe, não tem filho que desanime quem recebe ânimo do Senhor. E quando Deus tem um projeto em nossas vidas, Ele trata de nos animar constantemente. Quando a gente vai orar, a gente vai para a palavra, Ele nos anima. Josué, 4 vezes ouviu de Deus a mesma coisa, num curto espaço de fala. Josué 1:6, 1:7, 1:9 e 1:18. A mesma coisa. Josué, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deus fala 4 vezes, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. A que eu mais gosto, Josué 1:9. Josué, eu não te mandei, então somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Eu estou com você. E Davi tinha convicção de que Deus estava com ele. Por quê? Porque Davi vinha tendo experiências com Deus. E Paulo diz em Romanos 5 que quando nós sofremos tribulações e perseveramos na tribulação, aquela perseverança nos leva a experiências com Deus. E essa experiência aumenta a nossa fé, a nossa esperança. E pela fé, o amor de Deus é derramado no nosso coração. E nós não ficamos confundidos. Ficamos certos de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem potestades, nem principados. Nada. Nós somos dele, ele é nosso. Ele está conosco. Eu vou me levantar, eu vou marchar, eu vou prosseguir, eu vou crescer, eu vou aprender. Vou para o alvo que é Cristo. Davi tinha experiências com Deus, ele sabia o Deus que ele servia. Eliabe não consegue desanimar Davi, mas Davi terá um outro teste, pior do que Eliabe. Levam Davi para o rei, e quando o rei, Davi já chega animadão. Antes do rei falar, Davi já chega animando o rei. Não turbe o vosso coração, rei, não desfaça o teu coração, se anima, rei, o teu servo vai enfrentar o gigante. E o rei disse: você não vai. Você não tem condição. E o rei, gente, é um ícone em Israel. Saul ainda não havia entrado em decadência aos olhos do povo. Até então Saul não tinha perdido uma batalha sequer. Era um vencedor, um homem alto, bonito, elegante, vistoso. Era uma referência. É como alguém de sucesso
que fala para um iniciante, você não tem condição. Era Saul, homem de sucesso, falando para Davi, você não tem condição de guerrear. Mas isso não é capaz de desanimar Davi. Davi olha para Saul e diz, rei, eu tenho experiências com Deus. Eu estava no pasto com as ovelhas do meu pai, veio o urso, eu enfrentei, veio o leão, eu enfrentei, o mesmo Deus que estava comigo ontem, está comigo hoje. É um homem que lembra das experiências que tem com Deus, isso vai animando ele para novas vitórias. Pergunta, irmão, você tem um testemunho? Conte para você mesmo ele. Tem horas que nós temos que olhar no espelho e dizer, Diogo, lembra o Deus que te curou, que te sarou, que te restaurou e tem bom ânimo. Lembra. Jesus ficou chateado com os discípulos na segunda multiplicação de pães e peixes. Porque ele multiplicou a primeira, os caras ficaram maravilhados. Na segunda eles voltaram com a ladainha. Ah, Senhor, onde encontraríamos pão para todo mundo? Vocês que memória é essa de você? Não lembra da primeira multiplicação? Lembra do que Deus já fez na tua vida, querido. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantos milagres, quanta graça. E se anima, não esquece, se anima, se renova, se levanta. Se você está aqui hoje de pé, buscando a Deus, se você está aqui hoje, é porque Deus fez coisas na tua vida, te salvou, te livrou, te trouxe até aqui. Ele vai te guiar ainda mais. É o ânimo da presença de Deus, Davi tem na sua vida. Ânimo, vontade, desejo gerado pelo Senhor. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 4:8. Em tudo, ele fala em tudo somos atribulados. Significa isso, em tudo. Paulo sofria tribulação para comer, para dormir, era uma tribulação para pregar o evangelho, tribulação nas igrejas que ele pastoreava, que ele fundava, tribulação no mundo que ele evangelizava, tribulação nas viagens que ele fazia, tribulação com os judeus, com os gentios. Era tanta tribulação com a carne dele que atribulava, com o espinho na carne que não sabemos o que é, mas atribulava. Era tanta tribulação que Paulo sofria. Muita tribulação. Ninguém aqui passou 10% das tribulações do apóstolo Paulo. Tem de aqui como, estou tão desanimado, pastor, por quê? Porque a minha filha não passou no vestibular, pelo amor de Deus. Sabe, essas são coisas tão pequenas que derrubam os crentes modernos. Paulo fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Paulo fala, nós ficamos perplexos com algumas coisas, ficamos perplexos com os problemas, mas não desanimados. Eu posso estar atribulado, posso ficar perplexo com o problema, mas eu continuo animado. Eu continuo com desejo, eu continuo com vontade, eu continuo com ânimo. Que Deus renove o teu ânimo, meu amado. Que Deus renove a paixão no teu coração, para fazer a vontade dEle, para ir em frente, para ser uma bênção na sua casa, para exercer um ministério para o Senhor, para alcançar sonhos profissionais também, porque isso glorifica a Deus. Se você é um bom profissional, isso glorifica a Deus também. Para ser bom pai, boa mãe, para ver um casamento bom, se anima. Se anima, porque o seu ânimo vai motivar outros, mas o seu desânimo desanima outros. Lembra de Josué e Calebe? Animados quando viram a terra prometida, mas os outros 10 espias desanimados. E o texto diz que eles derreteram o coração de todo um povo com seu desânimo. Diga ao seu irmão, cuidado com os desanimados. Cuidado com os desanimados. Cuidado. Guarda teu coração de pessoas desanimadas. É crise no Brasil. Meu irmão, nós estamos em Cristo. E podemos mesmo na crise dar frutos. E avançar e crescer. Alguém vai passar no concurso. Por que não pode ser você? Alguém vai ter a vaga. Mas são poucas vagas. Só são 5. Uma é minha. Mas hoje de 10 empresas, 9 fecham. A minha vai ficar aberta.
Ah, mas ninguém está se convertendo, mas meu marido vai, meu filho vai. Eu creio. Se anima, meu amado. Tenha vontade. Tenha impulso. Daquela multidão de homens, ninguém tinha ânimo para enfrentar o gigante Davi tinha. Eu vou enfrentar. Ah, mas isso é muito difícil. É difícil, mas para o Senhor não é impossível. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso estar na prova e vencendo, estar exaltado e abençoado. Eu posso passar, eu posso suportar, eu posso avançar. Não vou parar. Ânimo. Davi é animoso. Tem uma outra característica aí, gente. Diz aí, ele é homem de guerra, ele é animoso e ele é valente. Valente. Me ajuda a pregar, toca no irmão, toca na irmã, diga valente. Diga ele valente. Diga ele valente. Diga você é valente. Diga para ele. Como é bom ser valente. Tem um filme da Disney que é Valente, a menina com os cabelinhos caracolados assim, Valente. Aí minha filha todo dia, papai, eu quero ver Valente. Aí quando eu percebo que quando acaba o filme do Valente, ela está toda assim, papai. Coragem. Mas pastor, vem cá. Esses conceitos não estão muito parecidos, não? Não. São linhas tênues que separam, mas cada coisa é uma coisa. Homem de guerra é visão, é estratégia, é habilidades desenvolvidas para a guerra. Animoso é vontade, desejo. Valente é coragem. Coragem é a capacidade de enfrentar os medos e seguir em frente. Tem muita gente animosa, mas frouxa. Como tem gente corajosa, desanimada. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que é assim. Eu vou, que vontade de enfrentar esse gigante. Eu vou. Vou sim, como é que é? Rapaz, ganha isso? Eu vou. Aí ele está animado, tem vontade. Mas quando ele vê o gigante, eu ia. Ano que vem eu vou tentar de novo. Não, eu só estou me organizando aí. Quando ele vê o tamanho dos desafios, ele não tem coragem de passar dores, de arriscar sua vida. Porque todo corajoso sofre riscos. Ei, se você não correr riscos, você não vai para lugar nenhum, gente. Acordar e sair de casa já é um risco. Não é verdade? Tudo é, mas se não der certo, meu amado, tudo tem risco, você aprendeu, você cresceu, vai. Coragem é enfrentar o medo, não é só ter vontade. Ânimo, meu irmão. Agora mesmo você não pode ser corajoso e desanimado. Tem gente que é assim, esse gigante aí, coitado, isso aí eu mato, não tenho medo nenhum dele. Deixa ele vir aqui para ele ver. Isso aqui eu mato ele. Então por que você não mata? Não estou afim não. Ele tem até coragem, mas não tem ânimo. Eu sempre conto uma história para exemplificar isso. Que em 2010 eu fui com minha esposa e meus irmãos num parque aquático. E quando nós chegamos lá, tinha uma escorregadeira muito alta. Da estrada, nós víamos ela assim, ela era muito alta. Aí no carro eu me animei, vontade. Disse, eu vou. Minha esposa disse, eu vou também. Minha irmã é super animada para essas coisas. Disse, eu vou também. Aí meu irmão disse, eu não vou não. Ele nem ânimo teve. Mas nós fomos, eu, minha esposa e minha irmã. Minha irmã foi depois, primeiro subiu a minha esposa. Gente, para subir, era verão, estava lotado o parque, a escada era gigante. Para subir foi mais de uma hora. Mais de uma hora. Você subindo para experimentar um negócio de 10 segundos. A vida é assim. 10 segundos não, menos que isso. Então a gente foi ali uma hora subindo na escada, um sol quente na cabeça. Gente de todos os países ali do mundo, e várias línguas, todo mundo rindo, todo mundo animado para subir, e brincando como ia fazer, e tal, e tal. Mas quando chegava lá em cima, gente, eu não quero mentir, eu não sei bem precisar, mas eu acho que era 40% das pessoas, no mínimo, olhavam e voltavam. Eu dizia, rapaz, olha o que é ter ânimo e não ter coragem.
A pessoa fica, faz projeto, gasta tempo, e vai, se matricula no curso, se matricula não sei o quê, e faz não sei o quê, e vai. Mas na hora H de enfrentar os gigantes, ele não tem coragem. Fica dando volta na vida. Nunca vai para lugar nenhum. Aí minha esposa queria descer. Eu disse, não vai descer não, agora você vai. 1h30 aqui, não, vai. Ela botou ela na frente, vai, não me diz. Mas a pessoa que tem muitos sonhos, muitos desejos, mas não tem coragem, é assim. Você passar no concurso, quando ele pega o edital, que vê o que tem para estudar, vê a concorrência, não tem coragem de enfrentar o desafio. Muitas vontades, muitos desejos, mas quando ele vê o que é necessário, ele não tem coragem. Mas em nome de Jesus, para você vencer a carne, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer para a glória de Deus, você tem que ter ânimo e na hora H você tem que ter coragem. E Deus vai te dar pelo Espírito Santo ânimo e coragem no nome de Jesus. Porque isso não vinha de Davi, isso vinha do alto, vinha dos céus. Jesus, ele tinha ânimo, mas na hora H teve coragem. E enfrentou a cruz com coragem. Não tinha só ânimo, não. Ele dizia animado que ia redimir, que ia salvar, mas na hora H foi difícil, não foi fácil. Ele orou, ele buscou a Deus no Getsêmani, mas se encorajou e foi com coragem. Coragem. Uma coisa que eu costumo dizer, gente, é que Deus na Bíblia usa todo tipo de gente, menos frouxo. Deus usa pessoas meio destramelhadas na Bíblia. Usa. Deus usa pessoas esquisitas. Mas frouxo ele não usa. É impressionante. É interessante quando você vai ler lá sobre o Deuteronômio 20. Deus dando as instruções de guerra para Israel. Aí Deus fala assim, olha, tem uma lista de pessoas aqui que estão dispensadas da guerra. Aí Deus fala assim, ó, o homem que casou 1 ano, lua de mel de Deus, Deus é bom, gente? 1 ano lua de mel. 1 ano. Tá 1 ano. Deixa ele 1 ano quieto, lua de mel. Como Deus é bom? 1 ano de lua de mel para esse rapaz. Que não faça nada. O homem plantou uma vinha, deixa ele quietinho, curtindo a vinha dele. O homem construiu uma casa, olha como Deus é bom. Se ele curtir a casa dele. E o frouxo. É assim. Do nada. Que plantou a vinha, que casou, construiu a casa e o frouxo. Eu não quero frouxo não. Porque o frouxo desanima os irmãos. O frouxo, ele não confia em mim. O frouxo é uma vergonha para o meu nome. Ele não honra o meu poder, ele não tem fé. Gente, não se engane. No meio do povo de Deus, está cheio de gente frouxa. Quando Gideão subiu, Deus disse, Gideão, eu não quero os frouxos, manda os frouxos embora. Gideão subiu no monte, assim, reuniu o exército, 32 mil homens. Gideão gritou, quem for frouxo, volta para casa. Quando o frouxo ouviu aquilo, meu irmão, disse, rapaz, o bicho vai pegar. Ele está falando isso aí. Dos 32 mil, 22 mil caíram fora. Digo, seu irmão, tem mais frouxo do que você imagina. Gente frouxa. Mas tem gente que não tem coragem nem de atender uma ligação. Fulano está ligando para você para resolver o problema. Ai, meu Deus. Ai. O banco te ligou aí. Vai, meu filho. Não, meu Deus. Vai, meu filho, resolve, vai lá, mas vai doer, e daí? Enfrenta esse medo, dói, mas passa. Enfrenta, supera, vence. O corajoso é aquela pessoa que diz, eu tenho medo, mas o Senhor está comigo, então eu vou anular, eu vou vencer o meu medo. Eu posso passar no vale da sombra da morte, mas Ele está comigo, então por isso eu não temerei. Você entende? Porque Deus está comigo ali. Deus vai estar comigo ali, então eu vou enfrentar. Tem gente que não vai nem no médico de medo. Não, vai que eu encontro uma coisa ruim. E se encontrar, Deus está contigo, meu irmão. Tem gente que, sabe, se anula
Ministerialmente não serve a Deus porque tem medo de ser reprovado, tem medo de alguém não gostar. Não, melhor ficar quietinho, melhor não opinar, melhor não fazer. Tem gente que está na sala de aula, nem dúvida tira com o professor, porque tem medo de ser reprovado pelo professor, pelos colegas. Aí fica com a dúvida. Aí a dúvida dele cai na prova. Você entende? Os medos lhe prendem, lhe limitam. Mas quando nós somos curados pelo amor de Deus, o amor de Deus vai lançando esses medos fora. O Senhor nos amou em Jesus, nos aceitou. O que vier é lucro, nem a morte deve nos fazer temer, porque nem a morte nos segurará lá. Nós ressuscitaremos em Cristo. Somos mais do que vencedores já em Cristo Jesus. E acabou. O que vier, Deus, se vier doença, se vier desemprego, se vier crise na família, que não venha, mas se vier na sua vida, se vier tribulação, Deus estará contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, não vai se queimar. Não temas, Israel, não temas, Jacó. Você é meu, você tem dono. A sua vida está guardada no Senhor. Não tema, creia, avance, resolva seus problemas, trate as coisas. Muitas pessoas vão chorar no caixão de parentes, porque não tiveram coragem de ir lá e reconciliar, ir lá e pedir perdão, ir lá e abraçar. Medo das reações, medo da rejeição. Que travam, que paralisam. Pessoas vão morrer com seus talentos e dons sem nunca usarem por medo. Que vão morrer sem tentar buscar os seus sonhos. Sem tentar abrir a empresa que tanto queria, fazer o concurso que tanto queria, buscar a carreira que queria. Por quê? Porque tem medo. Isso é de Deus, gente. Davizinho não teve medo. Davi disse, eu quero enfrentar o gigante. E na hora que o gigante veio para cima dele, Davi disse, eu vou no nome do Senhor. Não se engane, aquele gigante era apavorante, o homem era forte, não veio sozinho não, o homem veio com um escudeiro na frente dele, era Golias, gigante, ainda com um escudeiro, e Davizinho um apurinho, com um badogue, tipo um estilingue na mão. Falei, Davi, você não tem medo não. Você acha que isso aqui é fácil? Não é fácil não, ele enfrentou, não é que Davi não tinha medo nenhum, é que Davi enfrentou, superou, e disse, eu vou, vai dar o que der, se eu morrer, eu morro para Deus, se eu viver, eu vivo vitorioso. Porque é melhor você viver vitorioso, morrer como um valente, do que viver como um frouxo. Lógico, eu não estou falando da pessoa, pastor, que boa essa palavra, então vou brigar com fulano, eu vou lá brigar com ele, porque não é isso não, gente. Não é para você brigar com as pessoas na rua, não é nada disso. É para você viver a vida. Porque uma vida medrosa não é vida. Você não faz nada. Vai para lugar nenhum. Sabe? Coragem. Davi teve coragem porque Deus, ele tinha certeza que Deus estava na vida. Quem crê que Deus está na sua vida, querido? Você crê nisso mesmo? Então prova isso com fé. Prova isso com ousadia, com coragem. Prova isso dando passos de fé. Tomando atitudes. Crendo que Deus vai te honrar. Que Ele vai abrir uma porta, que Ele vai te abençoar. Que Ele fará alguma coisa para que a bênção chegue na sua vida. Fé, coragem, ousadia. Depois eu vou contar um negócio, agora não. Quarta característica de Davi. Sisudo em palavras. Está aí no texto, não está? Sisudo. O menino diz, rei, o menino lá é sisudo em palavras. Significa isso? Firme na palavra. O que ele é, homem de guerra, animoso, valente, está refletido na sua boca. Eu não posso dizer que eu sou animoso, que eu sou valente, que eu sou homem de guerra, e uma boca frouxa. Vai, fulano. E aí, meu irmão? Não, eu tenho que ter uma boca firme. As minhas palavras devem refletir a minha segurança em Deus, o meu ânimo. As minhas palavras devem animar, encorajar, direcionar.
A sua boca gera vida ou morte em sua volta e dentro de você também. Provérbios 18, 21. Vida e morte estão no poder da língua. Quem a usa vai comer do seu fruto. Pergunta ao seu irmão, o que a sua boca está gerando? São palavras de quem é animado, de quem é corajoso, de quem é mulher e homem de guerra? Como é que foi que Davi venceu Golias, gente? Jogou uma pedrinha. Não, menina, não leia o texto. A pedrinha foi só o complemento. A batalha Davi e Golias foi totalmente verbal. A pedrinha só complementou uma vitória verbal que Davi teve. O texto diz que Davi vinha vindo. Golias olhou para ele e disse, como é que eu posso destruir com as minhas palavras a alma desse menino? O que eu posso fazer para desde já deixá-lo fazê-lo entrar no ringue derrotado? Eu não sei quem acompanha boxe, MMA, mas é isso que eles fazem. Um tenta dizer palavras para o outro que o amedronte, que o já ponha dentro do ringue derrotado. Foi o que Golias tentou fazer com Davi, até espiritualmente, está no texto. A vez que Davi olhou para ele e disse, não tinha homem não? Isso é forte. Hein? Você que é homem. Um cara falava para você assim, tinha homem não, é? Mandaram um menino. Ainda vem com pau e com pedra, eu sou cachorro. Isso é arma, menino. Vem aqui, vou arrancar a tua cabeça, dar a tua carne para as feras, para as aves, teu sangue para as feras. Vem cá, menino. E mais, o texto fala que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ficou jogando macumba em Davi ainda. Foi jogando praga em Davi. Tentou bater Davi emocionalmente, espiritualmente. E Davi, quando ouviu tudo aquilo, ficou caladinho, esperando na hora dele. Quando o Golias acabou de falar, Davi pegou a pedra e jogou, não foi isso? Não, Davi disse, acabou, meu filho, agora ouça aí. O inimigo tem que ouvir um crente que tem uma boca ungida, determinada, uma boca firme. Jesus disse para Satanás, vai, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Sai, Satanás. Não é que você vai andar na rua e sai, Satanás. Não é isso. Entenda, né? Você fica doido. Sai, Satanás. Tem gente que é meio doido. Está aqui tocando o teclado, aí a nota saiu errado. Sai da minha mão, Satanás. Sai da minha mão, Satanás. Sai do teclado. Não é isso não, gente. São palavras pontuais que derrotam o mal no outro coração. Que cancela, que tira a brecha, que corrige. Às vezes é uma palavra, na hora certa, muda tudo. Que cura. Palavras doces também que saram. Firmes, com fé, que esclarecem, que expulsam o diabo sim também. Quando Golias acabou de falar, Davi disse, tu vens contra mim, com espada, com escudo, com lança. Porém eu vou contra ti, no nome do Senhor, dos exércitos, quem você tem afrontado. Gente, olha que coisa profunda. Ele fala, você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. Mas eu vou contra ti no meu estilingue, na minha funda, é isso? Não. Davi diz, as suas armas são carnais. As suas armas são físicas, as minhas são espirituais. A minha é o nome do Senhor. Paulo diz, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você vem com espada, eu vou no nome. O que é nome? Nome é um substantivo próprio. É uma palavra, eu vou usando a minha boca para adorar, para invocar, para orar, para chamar o meu Deus, Yahvé, Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, para a batalha. Eu vou no nome do Senhor. Aí ele fala, mas eu que vou arrancar a tua cabeça, eu que vou dar seu corpo para os animais comerem, teu sangue para eles beberem, e toda Israel vai saber que o Senhor livra, não com espada, não com escudo, porque do Senhor é a vitória, do Senhor é a batalha, mas o Senhor livra no nome dEle, na fé nele, na confiança nele.
boca que reflete o que Davi era. O que a sua boca revela sobre você? Eu sou crente, só murmura. Só murmura. Só desanima as pessoas. Só vai falar mal dos outros. Meu Deus do céu, gera vida com essa boca, meu amado. A boca fala do coração está cheio. Quem tem ânimo, quem tem fé, quem tem visão, quem tem projeto de Deus, a boca reflete isso. Uma boca abençoada, que verá saúde para quem está perto de você, filhos saudáveis, casamento saudável, vida saudável, pessoas saudáveis, que tem prazer de estar perto de você. Porque a sua boca é uma boca abençoada. Tiago disse, não deve sair da nossa boca bênção e maldição, é só bênção. Diga assim, irmão, da sua boca é só bênção, meu amado. Uma boca abençoada, bendita. Uma boca que gera vida e não morte. Que anima e não mata. Para encerrar. Última característica. O menino fala, rei, Davi. O menino que eu estou trazendo aí é de gentil presença. Gentil presença. Diga ao seu irmão assim, gentil presença. Essa característica é a que eu mais gosto de todas. Por quê? Porque todas as outras estão ligadas à guerra. São características agressivas. Essa não é só uma característica de conciliação e de... É diferente a vitória que ela traz para Davi. Davi era guerreiro, era valente, Davi era destemido, Davi era homem de guerra, Davi era animoso, mas Davi também era gracioso, gente. Ele é guerreiro, mas é poeta. Ele é sensível. Tem gente que acha que ou deve ser, ou a pessoa é dura, guerreiro, mas seco, ou ele é mole e sensível. Não. Eu posso ser uma pessoa guerreira, destemida, valente, mas também ser sensível, amoroso, carinhoso. Ou não? Sim, devo ser. Uma pessoa agradável. O que é gentil presença? É uma pessoa que a presença, não é só semblante não, é o que ela carrega com ela. Davi, aonde ia, ele era querido, por quê? Porque ele carregava no coração amor, graça, alegria. O próprio nome Davi significa amado, e Davi era amado. Gente, quem batia o olho em Davi, amava Davi. Saul até endemoniado, amou Davi. Mical bateu o olho, amou Davi. Jonatas bateu o olho, amou Davi. O povo amava Davi, todo mundo amava Davi. Porque Davi era gracioso. Pastor, o que significa isso para mim? Significa que você tem que ser valente, você tem que ser guerreiro, animoso, homem de guerra, mas você tem que também ser, querido, gracioso, deixe de ser chato. Porque tem portas que você não vai, tem portas que você vai entrar, metendo o pé, vai na valentia, na força, mas tem portas que você vai entrar no sorriso. Tem batalhas que você vence no abraço, no carinho, na humildade, no afeto. E tem muito crente que é crente, fervoroso, ele ora, é destemido, mas ele é chato, ele é insuportável, ele não tem graça. A presença dele não é gentil, a presença dele é chata. No trabalho dele, ninguém quer nem conta com ele, que ele é o mais chato de todos. É o mais carrancudo. Pessoal insuportável, pessoal amarga, azeda. Ainda tem gente que bota a culpa em Jesus. Viu? Eu sou assim porque Jesus também não era de brincadeira. Quem disse isso, gente? Onde é, pelo amor de Deus, que alguém leu que Jesus era uma pessoa carrancuda, chata? Em Lucas diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Jesus estava pregando, olha isso que é uma pessoa carrancuda. Jesus está pregando aqui, e tem umas criancinhas que querem vir para o colo dele. As mães mesmo pegam o menino e dizem, vai lá para Jesus abençoar você. Aí os discípulos, não, menino não. Esse culto aqui não é coisa de menino não. Eu disse, epa, deixa vir as minhas criancinhas. Deixa vir menino. Agora vai. Gracioso, gente. Sensível. Começava com mulheres,
tratava bem os pecadores, sabe, carinhoso, filha, ele dizia, filha, não, vai, a tua fé te salvou, vai mulher, eu não te condeno, era gracioso, gente, jogava duro sim com o fariseu, com o hipócrita, mas com o povo, com as pessoas, Jesus era gracioso demais, amoroso. João deitava a cabeça no peito dele, se ele fosse um cara bruto, ia aceitar isso? Não, carinhoso, afetivo. Tem gente que o casamento acaba, não é porque o diabo entra, não é porque você é chato mesmo. Não é por uma gíria que entra, não, irmão, é você que é chata mesmo, ninguém tem nem por uma gíria, não é você que é chata já, não tem nem por uma gíria, não. Você é enjoada, sem suportar, quem vai ficar casado com você? Salomão disse que a mulher é chata, rixosa, é como uma goteira na cabeça do homem. E, gente, quem aguenta uma goteira na sua cabeça há muito tempo? Quem aguenta? Não, me diga quem aguenta aqui, que eu vou mandar fazer uma goteira lá em cima da sua cama. Ninguém aguenta não, irmão. O cara fica doido. Sabe que goteira na cabeça é uma forma de tortura, sabia? É. Goteira é uma forma de tortura militar. Significa, tem mulher que é uma tortura. Homem também, viu? Homens cavalares. Tem homem que até o carinho dele é grosso, tudo bruto, tudo ignorante. Né? Um cavalo, meu amado, tem que ter diabo, não, você mesmo destrói tudo, querido. Com suas palavras rudes, ásperas. A pessoa te suporta porque não tem jeito, às vezes. Crentes que têm o Espírito Santo, tem graça. E vou encerrar aqui. A graça é o poder de Deus se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Sabe por quê? A pessoa, às vezes, não tem o melhor currículo. Mas quando ele senta com o entrevistador olha para ele, não que ele force, não que ele fique aqui dando uma... Não é isso, não. Ele tem algo dele tão verdadeiro, tão natural, tão gracioso. Rapaz, você não é o melhor currículo, não, mas eu gostei de você. Você tem algo diferente. Eu quero fazer negócio com você, quero contratar você. E ele passa na frente. A pessoa não tem a melhor voz para cantar, não é o mais inteligente para pregar, às vezes, mas ele tem uma graça de Deus, que vem do Espírito Santo, de um coração amoroso, sensível, quebrantado. As pessoas gostam. Aí, às vezes, o outro é bem afinado e canta bem, e o tom e a nota e tal, ninguém gosta. Por quê? Porque não tem graça. Você me conta a experiência do pastor Gago, e olha que eu era gago, mesmo assim, eu fiquei melhor, ainda fiquei preconceituoso com o Gago lá. E o Gago lá disse, não, nessa igreja não tem ninguém, impossível esse pastor aí, ninguém vai ouvir esse pastor. Aí eu fui pregar na igreja dele um dia, eu esqueci, mas no dia eu lembrei que ele era gagão, eu disse, rapaz, ninguém vai lá, tá lá. E quando eu cheguei, a igreja estava lotada, a igreja não para de crescer essa igreja. Aí estava cheia a igreja, tudo. E aí eu falei, rapaz, será que eu estou muito famoso? O povo veio me ouvir, ou será que está acontecendo aqui? Eu perguntei a mulher dele, vem cá, irmão, isso aqui sempre é assim? Isso sempre. Gente, era tão meio gago assim, que tinha hora que ele pegava o microfone e vinha um outro presbítero e meio que completava o que ele falava. Sério. Isso não é possível, esse povo todo aqui. Aí eu fiquei ali, aí Deus falou comigo, meu filho, a minha graça é o poder na fraqueza. O feio fica bonito quando a minha graça desce. Ela abre os corações. José achou graça, Daniel achou graça, eu vou achando graça, Esté achou graça. Não é que Esté era mais bonita não, é que ela achou graça. Tinha algo nela vindo de Deus, e esse algo, que é o Espírito Santo, que nos dá graça, tem que estar na sua vida, meu amado. Sabe qual é o símbolo da graça na Bíblia? O azeite de oliva. Ouvi da Band News, o cara dando dica de culinária, quando a comida estiver mais ou menos, coloca azeite de oliva que ela melhora. O seguinte, a graça é isso. Você nem é essa Coca-Cola toda não, mas tem uma graça. Não é verdade? Tem uma graça, tem uma coisa em você que atrai, que agrada. Quando você chega, o ambiente melhora ou piora. Tem gente que quando chega, o ambiente piora. Ih, chegou fulano. Tem um menino que fica assim, ó, quando o pai chega, seu pai chegou, ai meu Deus, esconde, fica aqui. E tem medo do pai.
Graças a Deus, quando eu chego, minha filha corre, papai, me abraça, me beija. Que continue assim. Eu chego em casa, minha filha se esconde, meu papai chegou, meu Deus. É a pessoa pesada. Mas em nome de Jesus, quer ser um vencedor? Homem de guerra, valente, animoso, palavra firme, mas também seja gracioso, meu amado. Diga ao seu irmão, recebe graça, meu irmão, recebe graça em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, para a gente orar ao Senhor. Recebe graça em nome de Jesus. Seja gracioso. Dá um sorrisinho aí, querido, sabe? Dá um bom dia para as pessoas no elevador. Quem vai querer ir para a igreja de uma pessoa que nem um bom dia no elevador dá? Eu não ia. De jeito algum. Pessoa que não é gentil no trabalho. Pessoa que não é educada com as pessoas. É aí que Cristo se revela em nós, gente. Eu vou contar não para mim agora, mas para a glória de Deus. Outro dia eu estava chegando no prédio que eu estava morando, de minha mãe. Aí vem um velhinho, cheio de sacola de mercado, e ele andava assim, ó, passando exatamente isso aqui, ó, passando ali. E aí passava as pessoas por ele, ninguém fazia nada, estava com pressa, disse, não é possível, ninguém ia fazer nada com esse velhinho. Eu acho que a filha dele, sei lá quem foi, desceu do carro, saiu na frente, plup. Sabe que coisa estranha? Não viram como esse homem não tem condição de fazer isso? E aí eu fui lá, peguei as sacolas dele e tal, eu estava com pressa, mas eu fui, entrei no elevador de novo, subi, fui na casa dele. Lá tinha um empregado, o empregado podia descer também. Não, ninguém desceu não, velhinho, vai sozinho. Aí eu peguei aquilo e tal. Aí ele ficou assim, encantado. Puxa, como você é educado, como você tá. Eu falei, não, é Jesus. Jesus. Aí ele se interessou. Sabe? Tem vitórias que a gente vai ter quando a gente for gracioso com as pessoas. Não é expulsando demônio, não. É dando sorrisos, é estendendo a mão, é abraçando. É dando atenção, é dando uma boa noite para o porteiro. Dando um bom dia. É dizendo obrigado. Gente, tem gente que não diz obrigado para as pessoas. Ei, bichinho, não precisa ter um nome. Qual é o nome da pessoa? Sabe? Graça é amor, é humildade. Graça atrai, abre portas. E Deus quer te dar graça. Se você quer receber, quer fortalecer uma ou mais características dessa que eu ensinei aqui hoje, que Davi tinha. E você pode ter, porque eu repito, Davi não nasceu assim. Davi não recebeu de genética dos seus pais. Não aprendeu numa escola. Davi recebeu do alto. E o mesmo Deus que derramou sobre Davi essas características, Ele quer derramar nas nossas vidas. Eu digo porque eu não tinha nada disso. Eu era frouxo, desanimado, o cara mais amarrado que eu era. Eu não tinha. Eu tô tendo. Tô aprendendo. Tô crescendo. Eu sei que eu não sou um grande homem de guerra, mas sou um guerreiro hoje. Eu tenho ânimo na minha alma. Eu tô cada dia mais corajoso. Minha palavra é abençoada, graças a Deus. Eu procuro ser gracioso. E não veio de mim, eu não aprendi, veio do Espírito Santo. Se você quer também, vem aqui na frente de uma oração. Vem aqui na frente, vem aqui, uma oração especial. Se você quer ficar no seu lugar, fica nesse lugar também. Ore daí, não tem problema não. Mas quem tem vontade de receber uma oração especial, vem aqui no altar. Vem aqui. Coloca seu coração diante de Deus. Coloca sua alma em Deus. Fala, Senhor, nesse ponto, eu não tenho ânimo, Senhor. Eu não tenho coragem, Senhor. A minha boca, Senhor, tem sido uma boca muito frouxa. Uma boca que não é firme. Senhor, eu preciso de mais graça, Senhor. Então vem. Porque o Espírito Santo que estava em Davi está na igreja hoje. Quer te abençoar. Comece a orar. Não tem gigante que vai ficar na sua frente. Porque se Deus colocou esse gigante na sua frente, é porque Deus sabe que você pode vencê-lo. É só ter as características de um vencedor. Jesus tinha essas características. E ele venceu todos os gigantes. Venceu o gigante da morte e ressuscitou. E está vivo hoje, intercedendo por nós, para que nós possamos vencer tudo e chegar na glória com ele como vencedores.
como quem combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Pai querido e amado, aqui está a tua igreja, Senhor, que o Senhor comprou pelo sangue do Cordeiro Santo que é Jesus. Eu te peço, Pai, que a obra que o Senhor fez com Davi, quando o ungiu na casa de Jessé, através de Samuel, transformando aquele menino num homem de guerra, valente, animoso, que tinha uma boca firme, palavras precisas e sábias, e um coração gracioso. Que isso também, Senhor, venha sobre nós, porque nós estamos diante de muitos desafios, desafios espirituais, emocionais, familiares, profissionais, e nós precisamos das tuas consolações, dos teus renovos, da tua transformação, da tua unção, Senhor, para quebrar os julgos dentro de nós, nos fazer vencedores, nos colocar de pé na tua presença. Põe a minha irmã de pé, põe o meu irmão de pé, pega o desanimado, Senhor, e levanta como se fosse com Josué, diga, ele tem de bom ânimo. Coloca pessoas animadas perto dele, Senhor, que o animem, que o ajudem. Pega o covarde, Senhor, e mostra para ele que não tem vale da sombra da morte que possa paralisar aquele que está segurando na mão do bom pastor. E que ele caminhe, que ele supere os medos. Meu Deus, aquele que talvez está perdido, andando na vida sem eira, nem beira, sem destino, sem propósito, dá a ele, a ela, uma estratégia, uma mente de guerreiro, um plano, uma visão, para avançar em toda a tua vontade, para casa, para o ministério, contra o pecado, contra a carne. Dá estratégia, Senhor, faz um homem de guerra, uma mulher de guerra, em nome de Jesus. Só quem crê que vai vencer, diz amém bem forte. Amém, aplauda o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.